Alan Keane. Alan Keane. Ele tá com o Vilela ali? Acho que é, né? É ele com o Vilela. É o Vilela. Grande Gustavo, o que você acha de Laranjeiras? Eu ia fazer essa pergunta daqui a pouco, mas o Alan já adiantou. O Pedro também falou sobre isso aqui, né? E ele meio que defendeu do Fluminense largar de mão, deixar para trás Laranjeiras, coisa que eu discordo frontalmente, porque eu acho que Laranjeiras é um patrimônio não só do Fluminense, de todos os tricolores. É um patrimônio que para mim tem valor afetivo, imagino para muita gente da mesma forma, pessoas que frequentaram o clube. E mesmo para quem não frequentou nessa época, para quem tem 20 anos de idade hoje e conhece um pouco da história, deve saber que Laranjeiras é um patrimônio não do Fluminense, mas do futebol brasileiro, futebol sul-americano, primeiro estádio onde jogou a seleção brasileira. E para mim parece uma loucura se pensar na situação de você falar, não, vende Laranjeiras e sobe ali um condomínio com três torres. Não sei se você concorda comigo. Pode discordar, claro, viu, Gustavo? Quem me acompanha sabe do meu posicionamento sobre o Laranjeiras. A pergunta do Alan eu adoro responder, cara, porque eu acho uma incoerência muito grande a gente analisar o futebol uma predominância de valores não emocionais, de valores pecuniários, financeiros. Assim, quem faz isso, eu acho que tem todo o direito, mas foge do que é o futebol, da essência do troço. A gente gosta disso, não é porque dá dinheiro pra gente, não é porque a gente tem alguma ligação, né, com esse troço chamado futebol, com esse troço chamado clube, com essa paixão que a gente não consegue explicar. Laranjeiras é um debate no Fluminense que eu conheço há muito tempo, desde que o Fluminense deixou de jogar lá. Aliás, desde quando jogava, né? Que eu cansei de jogar. Os melhores jogos da minha vida como torcedor foram em Laranjeira, cara. A bola roçando ali a grama, aquele cheiro saindo, assim, você xingando todos os jogadores. Sendo alambrado ali, aqueles times eram ruins, que toda a vida aquele Fluminense era cada time horroroso que tinha ali. Mas era uma delícia ver os jogos ali do Quem Fluminense. Não vaiou o Itaberá ali, estando ali na social. Não viveu. Exatamente. É isso aí, né? Exatamente. Então, assim, cara, as pessoas falam, mas jogar nas Laranjeiras é apequenar o Fluminense tem que... O Pedro falou isso. O Fluminense tem que jogar em campos maiores. É óbvio que tem que jogar em campos maiores. Ninguém está defendendo aqui que o Fluminense joga em todas as Laranjeiras, como era. E você foi muito bem no programa quando você falou, cara, olha só, final da Copa do Brasil de 1990, final da Copa do Brasil de 92, o Fluminense jogou na Laranjeira. Tá certo? Não tá certo. Ninguém imagina hoje uma final de um campeonato nacional sendo jogado em Laranjeiras. Mas isso não significa dizer, a grandeza do Fluminense de jogar no Maracanã, nos maiores estádios do mundo, não significa dizer que, eventualmente, a gente não possa jogar em Laranjeiras com o intuito de preservar um patrimônio histórico. Não do Fluminense, do futebol brasileiro, como você bem falou. O primeiro jogo da seleção brasileira foi em Laranjeiras. Esse estádio, ele tem uma história fantástica, dentro de uma cidade carente de pontos turísticos de futebol, além do Maracanã. Cara... Eu faço a seguinte reflexão. Sabe qual é um dos pontos turísticos mais visitados do Rio de Janeiro, além de Pão de Açúcar, Corcovado e as praias e tal? A escadaria Selarón. Você já deve ter ido. A escadaria Selarón, mó barato, né? Chega ali, vê aqueles azulejos chileno, né? E fez. Tu olha aquele e fala, pô, bacana. Bacana. O valor histórico daquilo, né? Aí você imagina uma boa equipe que pense a venda daquilo para turistas. Cara, onde a seleção jogou. Olha esse estádio aqui, olha a arquitetura disso aqui de 1902. Cara, num lugar do lado do Cristo Redentor, praticamente. Você ali tem uma via expressa seguir uma rua, praticamente, seguir a Rua da Laranjeira, entrar no Cosme Velho, pertinho do Pão de Açúcar também, numa rota turística. É uma coisa inimaginável. Então o Fluminense jogar ali para 8 mil pessoas, ou para 7 mil pessoas que sejam, 2, 3 vezes ao ano, e eventualmente um jogo onde você... privilegie o sócio de mais tempo, ou uma escola pública que você queira encantar, fazer uma programação que faça sentido de botar nas Laranjeiras e botar o time principal jogando ali, tem um valor inestimável. É um valor inestimável que você não pode largar, porque você não pode simplesmente dar as costas para a história, cara. Ninguém tem isso. O Vasco, com todo respeito ao São Januário, não tem isso. O Flamengo não tem nem perto disso. O Botafogo não tem isso. O Fluminense tem. O estádio onde a seleção brasileira começou a jogar, o estádio que foi mutilado pelo poder público, como nenhum outro. A gente tem uma história bonita para contar ali. Então, por que não você entender a grandeza do Fluminense, jogando no Maracanã, jogando em Wembley, jogando onde for, mas, eventualmente, lembrar que a gente começou em 1902, que, sei lá, em 1900 e alguma coisa foi inaugurado o Estádio das Laranjeiras.
Eu acho isso fundamental, cara. A grandeza do Fluminense está também associada à história. Né? A gente tem que olhar para frente, mas não pode deixar de olhar para trás. Acho que é razoável isso, entendeu? Então, assim, eu sou absolutamente um defensor ferrenho da modernização da Laranjeira. Como? Provavelmente através de iniciativa privada, através de uma boa parceria, alguma coisa que fique de pé, né? Comercialmente tem que fazer sentido, mas eu acho que dá para fazer sentido no momento, acho que histórico do país, onde existe muita gente querendo resgatar boas histórias, boas memórias. Eu sou um defensor ferrenho da utilização da Laranjeira nesse modelo. E essa questão de, o Fluminense joga lá, pode jogar 2 ou 3 vezes por ano, não é forçar o Fluminense jogar 2, 3 vezes por ano. O Fluminense hoje já joga muito mais do que 2 ou 3 vezes por ano em estádios piores que as Laranjeiras. Isso, exatamente. Piores que as Laranjeiras, para públicos menores do que comporta a Laranjeira. O Fluminense jogou esse ano no Carioca, não contei, não sei aqui de cabeça, mas certamente jogou uns 4 jogos entre Bangu e Ilha do Governador. Pelo menos 4. Só no início do campeonato. Seria impossível o Fluminense jogar esses jogos nas Laranjeiras? Não, seria adequado. Eu diria que seria adequado. É muito melhor do que jogar na Ilha do Governador. Seria lindo, pô. Aí o Pedro até falou assim, eu não sei se o estádio da Ilha do Governador é menos confortável que as Laranjeiras. Eu respondi, ele sim. Eu sei porque eu já fui lá muitas vezes. Com todo respeito ao estádio lá da Ilha da Portuguesa, que é um clube simpático e tal. Mas estamos falando de Laranjeiras, né? Então, Laranjeiras está desse jeito hoje porque está largada há décadas. Não é só pelo Mário, não, né? Isso é bom que se diga também. Pelos presidentes antecessores a ele também anteriores. Só que o Mário prometeu, nos 2 mandatos, resolver o problema. Isso não prometeu é um problema reabrir. só do Mário, Exatamente. Mas ele prometeu reabrir Laranjeiras, prometeu restaurar. Tem sempre uma desculpa. Não, mas tem o patrimônio histórico, tem que dar o IFAM, tem que dar. Mas ninguém faz. Ninguém faz. Tem que conseguir a licença. Mas tem que conseguir, então vai atrás da licença. Tenta, mostra que tá tentando, né? Não adianta falar, tentamos, saiu aqui uma notícia. Não, e a gente... Claro, sem dúvida, então, assim, sem dúvida. É um negócio que não tem sustentação. Não tem explicação, não tem defesa. O Fluminense largar aquilo, abandonar a própria sorte. Tem pilares lá apodrecendo, já teve matéria disso, não tem muito tempo. Laranjeiras, por um tempo aí, durante uma época em que se pesquisou isso aí, poucos anos atrás, corria risco de desabamento. Se não recuperar isso aqui, vai desabar. Então os caras estão largando a coisa sendo apodrecida, um dos maiores patrimônios do futebol brasileiro, não é do Fluminense. Seguramente. E tá apodrecendo lá. Seguramente. Então realmente é uma situação muito triste e que nada justifica. Não pode ter jogo porque tem o bairro de Laranjeiras, tem a associação de moradores, mas a associação de moradores do Maracanã, da Tijuca, pode aceitar que tenha jogo ali. A do Vasco da Gama, que é o bairro hoje onde fica São Januário, pode ter jogo ali. O Engenhão, cara. Quem anda na Del Castilho, sabe que o negócio é super complicado. Engenho de Dentro, Del Castilho. Estádio do América Mineiro, quem já foi no estádio do América Mineiro em Belo Horizonte, no Mineirão, já foi em todos esses jogos, exatamente. Vila Belmiro, assim. Isso é parte da realidade de quem mora ao lado de um estádio. Exatamente. No caso de Laranjeiras, tem um agravante que é o seguinte: quem comprou um apartamento ali já tinha o estádio necessariamente. Verdade. Laranjeiras não foi construído 10 anos atrás, nem 20, nem 50. Foi construído mais de 100 anos atrás. Né? Respeita a história de Laranjeiras. Então, amigo, o primeiro a chegar ali foi o estádio. Exatamente. Não foi o prédio da esquina ali da Pinheiro Machado, não foi o outro da Soares Cabral, não foi da Álvaro Chaves. Só tinha o estádio ali. Então, todos os prédios construídos ali, todo mundo que comprou apartamento sabia, estou comprando um apartamento ao lado de um estádio de futebol. Ponto. Então não tem desculpa, eu não consigo engolir isso aí. Inclusive, eu estou comprando um apartamento valorizado ao lado de um... Se valoriza, né? Que é valorizado por conta do Fluminense ali do lado, sem dúvida nenhuma. Mas não pode ter jogo, porque a associação de moradores, restringe a circulação de carros. Isso já existia nos anos 90, quando o Fluminense cansou de jogar lá, anos 80, anos 90, já existia esse problema, já tinha carro, tá? Nos anos 90 já tinha carro. Esse argumento eu só aceito, Ilan, depois que foi exaurido, depois que a presidência do Fluminense discutir, mostrar que está brigando, que está batalhando. Enquanto isso não acontecer, para mim, é inação mesmo. Não estão fazendo nada porque não querem fazer, porque não tem vontade política. Isso que eu acho importante. É a vontade política, exatamente isso aí.